Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa escola de desenvolvimento definitivo, e nessa aula nós vamos falar sobre a condução do eu. Bom, a condução do eu é uma das etapas mais importantes do gerenciamento da psique. É uma das etapas mais importantes e que vão basicamente contribuir e vai ser crucial para a formação da qualidade de vida do sujeito. Se eu desempenho uma condução do eu desleixada, se eu desempenho uma condução do eu ruim, uma condução omissa do meu eu basicamente estou dizendo, eu estou berrando que a minha mente é uma terra de ninguém, e logo, se a minha mente é uma terra de ninguém, tudo ali pode passar. E aí é que está o problema. Se passa tudo, nem tudo é bom, e logicamente coisas ruins passam. E se não há uma higiene, não tem como eu remover o ruim, né? Lembrando que o processo de transformação do indivíduo humano consiste em tirar o que é pernicioso, tirar o que é contaminador, tirar o que é ruim, tirar o que é tóxico, o que é venenoso e acrescentar o que é bom, acrescentar o que vai fazer a diferença, acrescentar aquilo que traz funcionalidade para o sujeito. Eu elimino as disfuncionalidades e acrescento as funcionalidades. É doido isso, porque é bem similar a um processo de, por exemplo, um desenvolvimento de aplicativo. Como funciona o desenvolvimento de um aplicativo? O programador, ele vai tirar os bugs, ele vai tirar o que é disfuncional e vai acrescentar aquilo que é funcional, aquilo que funciona, aquilo que te serve, aquilo que te ajuda a utilizar aquele aplicativo, aquilo que torna o aplicativo útil. É muito similar. É assim que basicamente a gente vai tratar o processo de desenvolvimento da mente. Então, o que é disfuncional no sujeito? O que é disfuncional no sujeito é a forma como, basicamente, a qualidade da produção que ele tem. Se a qualidade da produção que ele tem, ela é negativa, o que ela vai gerar? Ela vai gerar a espiral da morte. O que é a espiral da morte? Isso é interessante. A espiral da morte é basicamente o sentido da produção. Você já entendeu o que é a produção? A gente já teve uma aula aqui de produção. O que é a produção? Primeiro estágio, recapitulando, para você entender isso aqui. Primeiro estágio, é impossível você entender a condição do eu sem entender a produção. Eu só vou recapitular aqui. O que é a produção? A produção é o arquivamento na memória, tá? A leitura na memória, primeiro estágio, o arquivamento e leitura no primeiro estágio. Depois a gente vai ter no segundo estágio a formação dos pensamentos derivados da leitura dos arquivos na memória. No terceiro estágio, a gente vai ter a produção emocional. No quarto estágio, a gente vai ter a produção comportamental. Tá? Essa é a produção. Se eu tenho uma produção, né, lembrando que o eu, ele só intervém na segunda fase da produção, que é a formação dos pensamentos. É só aí que o eu intervém. O eu não pode registrar nada na memória. O eu não pode influenciar a produção emocional. Por quê? Porque o eu lida no campo da virtualidade. Isso é bem complexo e eu não vou entrar nesse mérito nessa aula. Talvez a gente tenha uma outra aula para mim poder te explicar isso, mas agora não é a hora, porque senão eu vou confundir demais você. Então, o campo da virtualidade do eu não permite com que os pensamentos produzidos conscientemente atuam nos estados emocionais. É por isso que muitas vezes você está se sentindo mal e por mais que você mude os pensamentos que a produção exerce, já que a produção gera por meio da inconsciência,
você não consegue mudar a qualidade das emoções. Não é? Isso não acontece? Você muitas vezes está se sentindo lá um pouco triste, um pouco cabisbaixo, e por mais que você mude os pensamentos, você não consegue mudar o estado emocional. Sabe por que isso acontece? Porque a formação da emoção ela é inconsciente. A formação da emoção ela é inconsciente. Vai existir uma produção, né? A produção ela já parte da inconsciência. Por quê? Vamos lá. A leitura na memória ela vai gerar uma certa quantidade de pensamentos. Esses pensamentos eles já vão automaticamente influenciar as suas emoções. É por isso que é nesse momento da produção, quando os pensamentos são gerados, eles automaticamente influenciam o estado emocional. Mas quando você intervém com o seu eu, você consegue criar um determinado ambiente aonde essa produção ela pode ser influenciada e o estado emocional ser mudado. Nem sempre você vai conseguir, mas é assim que funciona. Então você vai gerenciar, nesse momento, o eu. E como é que você gerencia o eu? Você gerencia o eu por meio da produção de ideias que vão contrapor as ideias advindas da produção natural e inconsciente que foi exercida. Isso é fantástico. Então, é quando você tem uma produção negativa e o que você começa a fazer? Você começa a pensar, poxa, peraí, não faz sentido esse pensamento. Não faz sentido esse pensamento porque nada está acontecendo. Todos estão bem e eu não tenho com que me preocupar. Tá? Nada disso ainda faz parte da minha realidade e não tem por que fazer. Então eu posso ficar tranquilo, tá tudo certo, vamos ver o que é o melhor a ser feito nesse momento e vamos fazer o que é o melhor para ser feito nesse momento. Eu não vou ceder às pressões da minha inconsciência. Eu não vou ceder a esses pensamentos maléficos que estão me incomodando. Olha o que você está fazendo. Você está vendo o que você está fazendo? Você está dirigindo a sua mente. Você não está sucumbindo, sendo um ser passivo que permite com que a inconsciência dite as regras. Por mais que a inconsciência seja forte, por mais que a inconsciência intervenha, você não está permitindo com que ela tome as rédeas mentais. É você que está assumindo o comando. É você que tomou o controle. E agora, quando você está com controle, você tem uma chance de influenciar a produção. Então, essa produção que tinha uma força insana e conseguia atuar nas suas emoções de forma muito precisa e eficaz, ela muda. Ela é transformada. Ela é transformada pelo exercício da sua consciência, que basicamente intervém na produção, no fluxo inconsciente de produção, que, de uma certa forma, muda. E aí, como você intervém na segunda etapa da produção, que são os pensamentos, muda a segunda etapa da produção e aí uma nova produção começa a influenciar o restante. E aí surgem novas emoções e aí surgem novos comportamentos. Você basicamente deixa de ser aquela vítima da inconsciência. Por quê? Porque a produção negativa, ela deriva da leitura inconsciente das janelas traumáticas da memória. Você já entendeu o que é janelas, né? Na memória, que são registros traumáticos de situações traumáticas na sua vida, né, que são registrados na memória e que são lidas para a formação de pensamentos que formam, inclusive, incentivam a produção de pensamentos perturbadores que são automáticos. Você tem pensamentos automáticos, não tem? Essa é uma produção inconsciente. O problema é que, como é uma produção inconsciente, você não tem consciência de todos os pensamentos perturbadores. É por isso que você só sente. Do nada você tá ali, tô me sentindo triste agora, por quê?
tem uma produção inconsciente fomentando esse sentimento, essa emoção. E é necessária a intervenção do eu para que você crie o ambiente cognitivo para a transformação do restante da produção. E aí novas emoções, novos comportamentos. Essa é a condição do eu. E isso poucas pessoas fazem. É por isso que tem que haver uma condução do eu muito forte. É por isso que tem que haver uma condução do eu aonde você saiba de fato conduzir o eu. Entendeu? E é basicamente isso que você está aprendendo aqui. Você tem que fazer com que as ideias que são produzidas para conduzir o eu, elas sejam críticas às ideias que já foram pré-estabelecidas pela produção natural da inconsciência. Então, se vem uma produção da inconsciência que está fomentando as minhas emoções negativamente, influenciando a terceira etapa da produção negativamente, que são as emoções, eu intervenho na segunda etapa e não vai ser assim. Essas emoções não vão me dominar. Esses pensamentos não fazem parte da minha realidade. Eles não vão me preocupar, eles não vão me perturbar, eles não vão tirar minha paz. Esses pensamentos não fazem sentido. Nenhum sentido. Por causa disso. E a partir do momento que eu executo esse trabalho crítico, que eu executo essa produção de ideias controversas, que eu executo essa produção crítica, eu mudo o restante do que é produzido. E a minha condição do eu é simplesmente um sucesso. Faz o seguinte, tá? Não confia no que eu estou dizendo, não. Não confia. Não confia. Sabe o que você faz? Espera. Espera uma emoção ruim bater. E faz isso. Faz isso. Depois volta aqui. Tem comentários aqui embaixo, tá? E me diz como é que ficou aí pra você. Como você se sentiu? E aí você vai ver. Por que eu te digo isso? Porque eu faço isso todo dia. Eu faço isso todo dia. E o que eu estou dizendo aqui para você fazer é coisas que eu faço. E é por isso que eu sei que dão resultado. Então, faz isso. E começa a determinar ousadamente. Deixa de ser frouxo. Determina ousadamente. A partir de agora eu vou me encontrar em paz. A partir de agora eu vou me encontrar inabalável, imperturbável, calmo, sereno. Determina. Ah, Eric, mas eu não acredito nisso. Ah, não acredita. Determina mesmo assim, sem acreditar. Um determinado... Não é verdade que às vezes uma mentira dita mais de 100 vezes se torna uma grande verdade? Não é diferente dessa situação, meu amigo. Não é diferente dessa situação. Determina. Determina. E você vai ver que isso vai fazer uma grande diferença. Por quê? O que você está determinando, você acha que não está funcionando. Mas está produzindo registros na sua memória, meu amigo. Não sei se você sabe, mas você registra tudo que você fala. Tudo que você fala, você registra. Né? É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Mas, enfim, não é à toa que tem uma técnica que a gente vai ver, inclusive, aqui também na Escola de Desenvolvimento Definitivo, que é a técnica do self-talk. O que é a técnica do self-talk? Era para ser mais uma aula, né? Mas, enfim, eu vou adiantar um pouco aqui para você. É a técnica da autofala, né? Traduzindo do inglês para o português, self-talk
né? Ela basicamente quer dizer autofala. E é quando basicamente a gente está direcionando, porque a linguagem ela tem o poder de direcionar a cognição. A linguagem ela vai gerenciar, ela vai ajudar a formar os pensamentos na segunda etapa da produção, tá? Lembrando a questão da produção, do fluxo da produção. Ela vai ajudar a formar determinados pensamentos e, basicamente, essa influência cognitiva da produção, ela vai gerar uma reação em cadeia nas outras etapas, que é lógico da produção, né? Enfim, essa produção foi boa aqui, ela vai influenciar uma produção uma produção emocional boa, que está na terceira etapa, e uma produção comportamental boa, que está na quarta etapa, que é o comportamento. Tá bom? Então, é basicamente isso que vai acontecer. Inclusive, a técnica do self-talk é uma técnica boa para você usar, mas ela já está incluída nisso que eu acabei de te ensinar a fazer, a condição do eu, notou? Ó, quando você está fazendo a condição do eu, você fala em voz alta. É como se houvesse um outro alguém dizendo coisas que você queria ouvir de outra pessoa para você mesmo. E isso faz parte da condição do eu. Inclusive, isso foi fantástico agora, porque vai ajudar você a melhorar a sua condição do eu. É como o que você gostaria que outra pessoa te dissesse quando você está pensando aquelas coisas. Quando você está sentindo aqui. Diga isso para si. Nossa, isso melhorou bastante. Agora, acredito, didaticamente, isso melhorou muito para você. Isso vai tornar a técnica mais aplicável. Tá? Então, lembre-se. Faça o gerenciamento do eu. Faça a condução do eu sempre, para que você influencie a produção. Quando você intervir na segunda fase da produção, que são os pensamentos, você vai influenciar a terceira fase, que é emocional, e a quarta fase, que é comportamental, e a primeira fase, que é o registro. Por quê? Porque quando chega no comportamento, a produção já foi registrada. Se essa produção, se essas ideias que você produziu no gerenciamento do eu forem boas e eficazes, com o tempo você vai gerando registros, e esses registros vão formatando os registros traumáticos, gerando a reedição na memória, que é o processo de mudança dos indivíduos. Porque a partir da reedição da memória, novas janelas vão surgir, e novas janelas não vão mais gerar os mesmos pensamentos. Bom, eu espero que você faça isso, tá? E isso é importante para você. E a gente vai encerrar essa aula por aqui. Foi um grande prazer e nos vemos na próxima aula. Bom? Tchau, tchau.